alemães diriam aos seus filhos e netos: nós nos ergueremos de novo. Graças aos esforços de Walter Horn, as joias da coroa finalmente retornaram ao Palácio Hofburg em Viena, onde permanecem até hoje. Mas há um aspecto curioso desta história, que continua a suscitar debate. Os Monuments Men recuperariam a Lança do Destino em 30 de abril de 1945. Aproximadamente às 3h30 da tarde do mesmo dia, Adolf Hitler suicidou-se em seu bunker em Berlim. Há quem acredite que a morte de Hitler ser no mesmo dia em que ele perdeu a Lança do Destino não foi mera coincidência. E que a misteriosa relíquia reclamaria pelo menos mais uma vítima muito proeminente. Berlim, Alemanha. 8 de maio de 1945. O marechal de campo alemão Wilhelm Keitel assina o instrumento alemão de rendição, encerrando a guerra na Europa. Celebrações em massa são realizadas em todo o mundo, enquanto milhões de pessoas se regozijam com a derrota de Adolf Hitler e dos nazistas. Mas para o general americano George S. Patton, a vitória sobre a Alemanha foi importante. Não só porque acabou com o derramamento de sangue, mas porque os aliados foram capazes de recuperar um artefato místico que os nazistas roubaram. A Lança do Destino. Patton era fascinado pela Lança do Destino. Então, quando encontraram ela em Nuremberg, ele foi bem rápido em se apossar dela. O general Eisenhower suspeitou que Patton podia ter pego a lança para si, e acho que esse foi o medo que ele teve. A obsessão de Patton pela Lança do Destino rivalizava com aquela dos nazistas. E, de acordo com uma lenda, essa fixação pode ter custado a vida dele. O general Patton estava determinado a conseguir a Lança do Destino. E, de fato, ele realmente a tinha em sua posse. E a história conta, sim, você tem poder quando a tem, mas se perder a posse dela, você morre. E morre muito rápido. Na verdade, ele morreu logo depois que ele perdeu a posse dela num estranho acidente de carro. Curiosamente, tanto o general Patton e Adolf Hitler morreram logo após perderem a posse da Lança do Destino. Para alguns, o momento de suas mortes pode ser explicado por nada mais do que mera coincidência. Mas para outros, sugere que as lendas sobre a Lança do Destino e seu poder podem ser verdadeiras. Quando dizem que a realidade é mais estranha do que a ficção, certamente é neste caso. Um dos primeiros atos que Eisenhower fez depois que Patton morreu foi providenciar para que as joias da coroa fossem embaladas e devolvidas à Áustria e colocadas em segurança no Tesouro Real em Hofburg. Enquanto as joias da coroa do Sacro Império Romano e a Lança do Destino podem ter sido os artefatos mais significativos recuperados pelos Monuments Men, seu trabalho continuou depois que a guerra terminou. De fato, membros dos Monuments Men continuaram a procurar por tesouros roubados até 1951. A história não contada após a Segunda Guerra Mundial é sobre quantos desses artefatos, quantos desses tesouros desapareceram. E eles desapareceram por causa dos dedos pegajosos dos soldados americanos e dos alemães que procuraram financiar suas vidas após a guerra. Conforme o tempo passa, podemos nos aprofundar em contar a verdade sobre o que aconteceu e o que era sabido, porque é uma história a ser explorada. As obras desaparecidas podem estar em qualquer lugar, podem estar em coleções privadas, podem estar em cofres suíços. Não sabemos onde estão. Os Monuments Men tiveram o crédito pela recuperação de mais de 500 mil de relíquias, pinturas e artefatos, e por devolvê-los aos seus legítimos donos. Mas até hoje, mais de 100 mil itens ainda são considerados desaparecidos. Quem está com eles? E onde podem estar? Por enquanto, as respostas permanecem ocultas. Aqui no programa América, Segredos de Estado.
uma estranha luz nos céus. Uma estrela que sinaliza o nascimento de Jesus. Será fé, fábula ou fato? A estrela de Belém é difícil de identificar milhares de anos depois. Podemos decodificar o segredo da estrela com a ciência do universo? O que ela era? De onde ela veio? E será que ela vai voltar? Antigos mistérios obscurecidos nas sombras do tempo. Poderão eles agora ser finalmente resolvidos observando-se os céus? A verdade está lá em cima, escondida entre as estrelas, em um lugar que chamamos de o universo. Toda noite, conforme a Terra gira em relação ao Sol, as estrelas saem. Elas seguem caminhos fixos através do arco celeste ano após ano. As estrelas parecem nascer no leste, se mover pelo céu e se pôr no oeste. E isso é porque a Terra gira de oeste para leste. Por isso só vemos um tipo de reflexo dessa rotação da Terra. Mas alguns dizem que uma estrela não obedeceu essas regras cósmicas. A estrela de Belém. Você conhece a história, ou acha que conhece. 3 homens perseguem uma estrela brilhante através do deserto do Oriente Médio para o encontro com um milagre. Mas quem eram estes homens? E que estrela era essa? 2000 anos atrás, as pessoas não tinham a menor noção do que era uma estrela. E havia tipos diferentes de estrelas. Havia as estrelas errantes, que chamamos de planetas. Havia estrelas barbadas ou peludas, que chamamos de cometas. Uma estrela era uma estrela cadente, um meteoro. E hoje ainda chamamos algumas dessas coisas por termos poéticos, como Vênus, que é chamada de estrela da manhã. Então, será a estrela de Belém uma ficção baseada na fé? Ou algo que antigos observadores de estrelas realmente viram no céu sobre a Judéia e que a astronomia moderna poderia identificar? Era a estrela de Belém real? Ela pode ter sido real. Pode ter sido um evento real. O que, no caso, teríamos que confiar nos textos antigos, quaisquer inscrições, qualquer arqueologia, tudo que temos que possa fixar a data o bastante para então olharmos para o céu daquele tempo para saber o que a estrela pode ter sido. Se você quiser estreitar o que o objeto pode ter sido, se é que era um objeto, você vai ter que identificar qual era o seu período de tempo. Nossa busca pela estrela de Belém começa há mais de 2000 anos no Oriente Médio, dividido entre os impérios rivais de Esparta no Oriente e Roma no Ocidente. O coração estratégico da região, Roma conquistou o território da Judéia com sua capital Jerusalém, governada à mão de ferro pelo rei fantoche de Roma, Herodes o Grande. Havia muita agitação e desconforto entre a população judia da Judéia com o governo dos romanos e do rei Herodes. E muitas pessoas se voltavam para as profecias de que um Messias apareceria para trazer uma nova era de paz e liberdade. Um dia, viajantes do Império Parta chegaram em Jerusalém para dizer a Herodes que não só o Messias estava em algum lugar da Judéia, como eles tinham provas dos céus. Alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda Jerusalém. Os magos podem ter achado que Herodes ficaria feliz com a informação. Mas por quase 40 anos, Herodes se considerava o rei dos judeus. Agora, seu poder era ameaçado por uma profecia, uma criança desconhecida e uma estrela misteriosa que gerações de astrônomos tentaram identificar.
A história é contada em um único texto antigo, mas não é um relato de testemunha. O Evangelho de Mateus foi escrito ao menos 80 anos após o nascimento de Cristo. No começo, ele deve ter conseguido falar com as pessoas que estiveram lá ou que tinham visto alguma coisa. Mas nós não sabemos. Entre os mistérios do Evangelho de Mateus, quem são os magos do leste que tão facilmente conseguiram uma audiência com o rei da Judéia? E por que eles falam sobre uma estrela? A resposta reside no original grego, no qual o Evangelho foi escrito, onde magos significa magoi ou magi. Membros de um antigo secto religioso, muito respeitados como estudiosos e observadores de estrelas. Mas eles não eram astrônomos, eram astrólogos. Magi vem da mesma palavra que magia. Eles eram mágicos de certa forma. E uma parte importante de seu trabalho era observar presságios. Assim poderiam aconselhar o rei ou outras pessoas sobre o que fazer. Baseados onde agora é o Irã ou o Iraque, os magos que visitaram Herodes estavam muito interessados nas profecias de um Messias judeu, que derrubaria o poder dos romanos. Em busca de provas de que a profecia se cumpriria, eles observavam as estrelas. Se você fosse uma pessoa comum há 2000 anos, você olharia para um céu cheio de estrelas e constelações mudando e planetas se mexendo na frente daquelas estrelas no fundo. Mas você não saberia o que elas significariam. Esse conhecimento e o que ele prevê sobre o destino do rei, isso é um conhecimento guardado pelos astrólogos. Então, os magos veem algo no céu que os leva ao oeste pelo deserto. Mas aqui a história sofre uma reviravolta inesperada. Eles precisam pedir direções a Herodes. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? A estrela de Belém não mandou os magos diretamente para Belém. Antes, eles passaram em Jerusalém para visitar o rei Herodes. Os conselheiros de Herodes consultam textos antigos e dizem que se o Messias havia nascido, teria sido em Belém. Herodes manda os magos para Belém, esperando que quando eles localizassem o Messias recém-nascido, ele pudesse matar esta jovem ameaça ao seu poder. Não é uma viagem longa para os magos. Belém fica a menos de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, algo incrível acontece. E a estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Essa é uma declaração bem difícil. A estrela que os magos do Oriente seguiram para o oeste pelo deserto parece se virar para o sul e ficar parada sobre Belém. Nenhuma estrela normal se move assim. Logo, se o texto de Mateus estiver certo, então a estrela de Belém não pode ser uma estrela. A questão mais desafiadora é que ela tem que se mover e ficar parada sobre a posição da natividade. Isso parece muito um objeto do céu se movendo e parando à sua frente de acordo com a história. Um tipo de estrela é conhecida por brilhar forte e se mover pelo céu. Uma estrela cadente. Quando uma pedra ou um aglomerado de poeira do espaço interestelar se aproxima da nossa atmosfera, ele esquenta e acende os gases atrás dele. E é aí que você vê o brilhante meteoro no céu. Alguns acreditam que foi necessário mais do que um meteoro para fazer a estrela de Belém. Existe uma hipótese. A estrela de Belém foi 2 meteoros. Um que caiu primeiro, que levou os magos para Jerusalém, e outro que caiu sobre Belém e os levou até lá. O problema é que meteoros caem o tempo todo. E como hipótese científica, não podemos testar isso, porque não há como voltar no tempo e descobrir se realmente houve até mesmo o meteoro mais espetacular no momento certo. E há outra objeção para a teoria do meteoro. O maior problema da estrela de Belém ser um meteoro ou vários é a questão da sincronia. Se os 3 reis magos vieram de perto da cidade de Bagdá, eles percorreram 885 quilômetros até a cidade de Jerusalém.
Se eles viajassem a camelo, numa velocidade máxima de 30 a 60 quilômetros por dia, a viagem levaria ao menos 2 ou 3 semanas, possivelmente bem mais. Uma estrela cadente só dura alguns segundos no céu. A forma como ela foi descrita no livro de Mateus não parece consistente com um evento breve como um meteoro. Mas, se a estrela de Belém não foi um meteoro, poderia ser outra coisa que atravessou a noite antiga? E será que há evidências fora da Bíblia, nos registros astronômicos de outra sociedade antiga? Você já imaginou conhecer a Terra Santa e visitar os lugares onde Jesus nasceu e viveu? Agora você pode. Acesse ultrafarma.com e compre R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira, com o selo Ultra Prêmio. Assim você concorre a viagens para a Terra Santa, com direito a acompanhante e também a iPhones 14. Ultra Prêmio, uma outra oportunidade para você conhecer a Terra Santa. A Patriani traz para Santo André o prédio mais tecnológico da cidade. Ousamos dizer que é o melhor 3 suítes de Santo André. A localização é show, no bairro Jardim, em frente ao Parque Celso Daniel e ao lado do shopping. São apartamentos de 160 metros e 3 vagas, sendo uma para carro elétrico e outra para cabine dupla. Todos os apartamentos têm ventilação cruzada e sala com 2 varandas, uma para o sol da manhã e outra para o sol da tarde. O prédio é tão moderno que tem até fazenda de energia solar e casa de campo no condomínio. Viva a experiência de morar em Patriani. Santo André, ótima para investir, melhor ainda para viver. Fale com a gente. Eu quero fazer um apelo a você em nome das crianças que sofrem no Brasil. Elas precisam da sua ajuda. Ana foi arrancada da segurança da sua casa e forçada a fazer sexo com turistas. Ela tem apenas 11 anos e chora para que este pesadelo chegue ao fim, para que alguém a salve. Mariana foi forçada a trabalhar. É uma menina assustada de 6 anos que trabalha em condições imundas e perigosas. Ela precisa da sua infância de volta. Milhões de crianças brasileiras precisam da sua ajuda hoje. Não dá para ignorar o sofrimento delas. A Fundação Abrinq tem salvado vidas em todo o Brasil e precisa urgentemente do seu apoio. Por favor, acesse doeagora.org.br e doe R$30 por mês. Nós não podemos deixar que este abuso continue nem por mais 1 minuto. Precisamos acabar com o sofrimento delas. Por favor, faça o que puder hoje. Muito obrigada. Chegar ao topo da cadeia alimentícia é só um começo. Descubra a incrível história por trás das suas comidas favoritas. Ele era um implacável e impiedoso homem de negócios. Gigantes dos Alimentos. Quinta, às 9h05 da noite, no History 2. 300 presuntos, 570 aves de caça, 100 lebres e coelhos assados. Francisco queria assegurar que fosse a extravagância das extravagâncias. A um custo médio de cerca de $700 mil por dia. É claro que Francisco não foi o único líder que misturou um pouco de política com uma grande festa. Riquezas insanas da antiguidade. Sexta, 26 de maio, no History 2. A astronomia moderna é capaz de resolver um mistério de 2.000 anos de idade e encontrar a verdade por trás da estrela de Belém? Em nossa busca pela estrela, procuramos a luz brilhante que guiou os magos até Jesus e se movia como nada mais no céu. Se você quiser identificar o que foi a estrela de Belém, você precisa conseguir enquadrar alguma coisa. Pode haver uma pista aqui, em Pádua, Itália, na capela medieval Arena.
Em uma parede da capela, há um afresco completado em 1305 por Giotto, o pai da pintura realista. Ela representa os magos dando presentes ao menino Jesus. As estrelas brilham sobre a manjedoura e Giotto claramente pintou um cometa. E muitos dizem que não é só um cometa, mas o cometa mais famoso de todos, o cometa Halley, que passa pela Terra a cada 76 anos. O cometa ficou visível por mais de um mês em 1301. Giotto, sem dúvida, o viu e o usou de modelo em seu afresco. Mas em sua arte, será que Giotto também codificou uma antiga tradição sobre a realidade por trás da estrela? No século III, o estudioso cristão Origen, que pode ter visto pessoalmente o cometa Halley, escreveu que a estrela de Belém pode ter sido um cometa. Um cometa é um monte de gelo sujo com alguns quilômetros de diâmetro. E quando ele chega perto do Sol, o que ele faz raramente, ele gera uma cauda conforme o Sol aquece seu núcleo gelado, evapora o gelo e libera a poeira presa dentro dele, que ao sair forma aquela longa e linda cauda. Então, será que o cometa Halley pôde ser visto do Oriente Médio na época em que Jesus nasceu? Os únicos relatos de testemunhas vêm não do Oriente Médio, mas a 6.500 quilômetros de lá, na China. Nós devemos muito aos antigos astrônomos chineses. Era impressionante os detalhes que eles registravam. E sem esses registros, não saberíamos muito sobre qualquer um desses eventos astronômicos históricos. Antigos astrônomos chineses registraram uma estrela vassoura, ou cometa, que agora chamamos de cometa Halley. Ele brilhou forte durante 2 meses. O povo do Oriente Médio certamente teria visto o cometa também. Agora, isso é interessante porque os cometas se movem através de todo o céu. Se o cometa Halley for a estrela de Belém, então milhões de pessoas vivas hoje o viram quando ele voltou em 1986 e milhões irão vê-lo quando ele voltar de novo em 2061. Mas há um problema. Os registros chineses apontam a aparição do cometa Halley em 12 a.C., muitos anos antes do que a maioria dos estudiosos acham que Jesus nasceu. Como a estrela em si, o nascimento de Jesus está envolto em mistério. Na história do Evangelho, Mateus nunca deu uma data específica. Quando Jesus nasceu, as pessoas não contavam os anos consecutivamente como nós fazemos hoje. Elas os contavam pelo reino do imperador. Mas mesmo essas datas não eram usadas em documentos locais. Não havia certidões de nascimento. Nossa atual divisão do tempo em anos e depois do nascimento de Jesus é o legado de um monge do século VI, Dionísio Exíguo. Baseando parcialmente seus cálculos nos reinados dos imperadores romanos, o monge desenvolveu um calendário onde Jesus nasceu em 25 de dezembro do ano 1 a.C. 6 dias depois vem o 1º de janeiro de 1 depois de Cristo, ou Anno Domini, Ano do Senhor em latim. Mas o irmão Dionísio erra em algumas contas. É irônico que nosso calendário moderno seja baseado numa estimativa de quando Jesus nasceu. E essa estimativa acabou se provando errada. Estudiosos apontaram isso ao longo dos séculos. E no ano de 2012, o Papa concorda. Bento XVI reconhece através de um livro que Jesus, na verdade, nasceu antes de 1 a.C. Porém, ninguém tem provas de exatamente quando. Muitos estudiosos apontam o nascimento de Jesus entre os anos 7 e 2 a.C. E como o cometa Halley apareceu em 12 a.C., isso o tira de cogitação como sendo a estrela de Belém ou não. Uma teoria coloca o cometa Halley no palco central numa combinação bizarra de ficção e história. Uma geração após Jesus, no ano 66 d.C., outro grupo de magos executa uma estranha sessão em Roma
para o imperador Nero. Assim, ele pode pedir perdão a uma de suas vítimas. Naquele mesmo ano, o cometa Halley foi visto sobre os céus de Roma. Quando Mateus escreveu seu evangelho, isso foi em 80 depois de Cristo. Agora, em 66 depois de Cristo, apenas 14 anos antes, o cometa Halley fez um voo próximo da Terra. Ele o teria visto. O cometa estaria fresco em sua mente, como um símbolo no céu, quando ele escreveu seu evangelho. Será que Mateus transforma a realidade histórica dos magos, visitando o tirânico Nero em Roma, na época da passagem do cometa Halley, com outros magos visitando o tirânico Herodes em Jerusalém? Será o evangelho apenas uma história? Ou há outro cometa histórico que poderia realmente ser a Estrela de Belém? Em março do ano 5 a.C., perto da época onde a maioria dos estudiosos acham que Jesus nasceu, os chineses registram outro cometa que seria visível no Oriente Médio. Alguns astrônomos modernos acham que esse cometa é a Estrela de Belém. E algumas pessoas acham que ela voltou. No ano de 2012, um cometa passou pela Terra. Ele se chama Aison. Conforme ele se aproxima, uma crença se espalha pelo globo e pela internet de que essa é a mesma luz registrada pelos chineses em 5 depois de Cristo, a mesma luz que guiou os magos. No começo de 2013, algumas pessoas acharam que o cometa Aison era uma recorrência da Estrela de Belém. O cometa Aison não sobrevive à jornada. A 1.100.000 quilômetros do Sol, o Aison se despedaça devido ao calor. Se Aison foi a Estrela de Belém, retornando após 2018 anos, então os instrumentos astronômicos modernos presenciaram sua total destruição. Mas essa é uma teoria que foi destruída tão fácil quanto o cometa em si. Medindo a trajetória do cometa Aison, descobrimos que era uma trajetória parabólica. O que significa que ele entraria em nosso sistema solar, passaria pelo Sol e então escaparia para sempre. Isso é o contrário da órbita elíptica ou recorrente, como o cometa Halley, que vai voltar toda hora. O Aison passaria uma vez só. A ideia de que o cometa Aison era a Estrela de Belém retornando é uma ideia que pode ser descartada. Mas muitos dizem que nenhum cometa poderia ser a Estrela de Belém, pois os povos dos tempos antigos viam os cometas como símbolos de desastres. Cometas eram maus presságios. Eles eram presságios que nos diziam que algo ruim ia acontecer. A morte de alguém, uma praga, a fome, uma guerra. Não o arauto do Salvador da humanidade. Outros dizem que o que os chineses viram em 5 a.C., perto da época em que estudiosos acham que Jesus nasceu, não era um cometa, mas algo ainda mais estranho. Vikings é uma mistura entre coisas que realmente aconteceram, folclore e, bom, coisas inventadas para dar coesão e dar uma estrutura. Vamos encontrar aspectos históricos reais, vamos ver personagens históricos e vamos acompanhar uma história viking muito mais real, muito mais próxima da realidade que é vista na cultura popular até hoje em dia. Por que ver Vikings? Porque assim podem reviver a lenda e principalmente descobrir a verdadeira história dos vikings. Você já imaginou conhecer a Terra Santa e visitar os lugares onde Jesus nasceu e viveu? Agora você pode. Acesse ultrafarma.com e compre R$50 em produtos da linha Sidney Oliveira, com o selo Ultra Prêmio. Assim você concorre a viagens para a Terra Santa, com direito a acompanhante e também a iPhones 14. Ultra Prêmio, uma outra oportunidade para você conhecer a Terra Santa. Se a viagem dos sonhos parece a anos-luz de distância, no Kayak você encontra hotéis a preços incríveis para fazer dela realidade. Kayak. Sonhe, busque, viaje.
Em maio, te convidamos para fazer parte da realeza e descobrir mais sobre as monarquias modernas e o estilo de vida dos personagens mais ricos, excêntricos e influentes da história. Usou um traje que valia cerca de 10 milhões de dólares em valores atuais. Em maio, os reis têm muito a nos dizer. No History 2, muito mais história. No History 2, sabemos do que você gosta. Por isso, neste fim de semana, te recomendamos uma viagem ao Big Bang. Saiba como uma série de acontecimentos épicos se conectaram para tornar possível a nossa vida e o mundo em que vivemos. Não perca a grande história, domingo à tarde, no History 2. Muito mais história. A estrela de Belém. Será real? Se for, será que a luz que os magos viram era uma nova estrela? Ou talvez uma estrela morta? Nossa busca pela estrela de Belém agora nos leva para a cidade de Praga, no ano de 1604, e ao astrônomo real. Johannes Kepler foi a transição da astrologia para a astrofísica moderna. Foi ele quem observou toda a movimentação dos planetas e descobriu como eles deviam se mover no espaço real. E, portanto, descobriu que havia leis governando essa movimentação. Em 1604, Kepler se fascina por uma nova estrela que brilha por mais de um ano e depois desaparece. Ele a chama de nova, palavra em latim com o mesmo significado em nossa língua, mas aquela não era uma nova estrela, mas a luz de uma estrela morta, uma supernova. Uma nova é o brilho repentino de uma estrela. E uma supernova é um brilho muito maior de uma estrela. Uma supernova é a explosão de uma estrela inteira, enquanto que uma nova corresponde à explosão apenas das camadas superficiais da mesma. Quando você olha os restos de uma nova, você observa basicamente hidrogênio e gás hélio emanando da estrela-fonte. No caso de uma supernova, você vê todo tipo de elementos, dos mais leves aos mais pesados, que tomam a aparência de uma explosão gigante no céu. Em 2011, um satélite japonês observa mais atentamente os restos de uma supernova, fornecendo novas evidências sobre a origem da luz vista em 1604. Há 23 mil anos-luz da Terra, perto do centro da Via Láctea, duas estrelas estão presas num jogo da morte. Uma é uma anã branca, uma estrela cuja fusão nuclear cessou. Conforme ela puxa material de sua parceira, sua densidade e gravidade crescem até ela atingir massa crítica e explodir. Em 1604, a luz alcança a Terra e os olhos de Kepler. Ele imagina se há uma ligação entre a nova e outro evento celestial daquele ano. Uma rara conjunção entre Marte, Júpiter e Saturno. Uma conjunção ocorre quando objetos no sistema solar parecem estar na mesma parte do céu do nosso ponto de vista. Então podem ser dois planetas bem próximos, ou um planeta e o Sol, ou o planeta e a Lua. Kepler imagina se de alguma forma as energias desconhecidas dos planetas combinados criaram uma nova estrela. E se uma conjunção anterior produziu outra estrela que brilhou e desapareceu. A estrela de Belém. Kepler rebobinou as posições dos planetas até os tempos bíblicos e percebeu que havia um agrupamento semelhante de planetas. Kepler tinha consciência dos erros do calendário cristão e que Jesus havia nascido antes de Cristo.
Ele calculou que os dois maiores planetas, Júpiter e Saturno, ficaram perto um do outro no ano 7 a.C. E Kepler achou que esse agrupamento talvez tenha produzido a estrela de Belém. Astrônomos posteriores aprendem que planetas não fazem nascer estrelas. Kepler era um cientista brilhante, mas há 400 anos as capacidades de observação eram muito limitadas. Então, nem tudo que ele postulou estava certo. Essa é a natureza da ciência. Mas o trabalho de Kepler desperta 400 anos de especulação de que a estrela de Belém é uma nova ou supernova. E que pode ter havido um avistamento de nova no período de tempo no qual estudiosos modernos acreditam que Jesus nasceu. Nós voltamos ao registro do cometa chinês do ano 5 a.C. Ao menos, eles a descreveram como um cometa, mas ela não tinha a cauda esperada de um cometa. Alguns dizem que isso é porque o tempo estava ruim e as observações eram falhas. Outros dizem que o cometa não era um cometa. Esse cometa pode ter sido uma estrela explodindo. Uma teoria identifica a luz do ano 5 a.C. como uma estrela entrelaçada com uma anã branca. Uma anã branca muito densa pode puxar a atmosfera de sua parceira como um aspirador de pó para sua superfície, acumulando todo o seu gás de hidrogênio. Com o tempo, conforme esse gás de hidrogênio acumula, ele pode sofrer uma fusão espontânea, liberando uma quantidade imensa de energia, que destroça parte da superfície daquela estrela. Alguns dizem que a nova de 5 a.C. dispara de novo em um pulso observado da Terra em 1925. Uma estrela pode pegar esse combustível extra de sua irmã. Ela se torna instável, vira uma nova. Queima esse combustível e depois começa a acumular combustível de novo, para acontecer de novo outra hora. Então, uma nova pode se repetir em alguns sistemas binários. Astrônomos modernos não conseguem apontar a localização da luz do ano 5 a.C. com base nos registros chineses. Mas esse pulso foi na área certa, na constelação de Áquila. Poderia o mesmo objeto ter estourado 2 vezes? Com um clarão visto em 1925 e outro visto quase 2000 anos antes, confundindo os chineses e inspirando os magos? Os argumentos contra isso é que foi determinado que a nova Indê Aquilae não é um evento recorrente. Além disso, a emissão espectral dessa estrela mostra que ela estaria muito fraca para ser observada a olho nu. Se o evento que foi observado nos tempos de Jesus foi uma nova, com certeza não foi a nova que observamos em 1925. Alguns astrônomos dizem que há outro problema em se apontar uma nova ou uma supernova como a estrela de Belém, que guiou os magos até seu destino. Uma nova não muda sua posição em relação às estrelas fixas. Em nossa busca pela estrela de Belém, consideramos fenômenos cósmicos que brilham bastante no céu. Mas e se a estrela de Belém fosse realmente quase invisível? E se a evidência estiver ligada com um dos crimes mais sangrentos da Bíblia? 300 presuntos, 570 aves.